Olá, turminha! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Em nossa aula de hoje, nós vamos relembrar os conteúdos de substantivo, artigo e numeral. Os substantivos, a gente já sabe que é a classe de palavras que nomeia as coisas, os objetos, animais, as pessoas, os lugares e por aí vai. Então, recapitulando, as palavras o, a, os, as, uma e uns e umas, que antecedem o substantivo no singular ou plural, no masculino ou feminino, são chamados artigos. Os artigos que particularizam o substantivo são denominados artigos definidos, e são eles: o, a, os e as. Observe. Olha esse exemplo. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente como se já tivessem brincado comigo. Os artigos os e as especificam, particularizam os substantivos meninos e meninas com quem o personagem se deparou no primeiro dia em que foi à escola da vila. Os artigos que generalizam o substantivo são denominados artigos indefinidos, e são eles: uma, uns e umas. Veja o exemplo. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. O artigo generaliza o substantivo filho, pois não se refere a um filho em particular ou específico. Então, com relação a definidos e indefinidos, o artigo definido supõe que quando eu falo a pessoa com quem eu estou conversando, ela sabe de quem eu estou falando. Já quando eu coloco os artigos indefinidos, eu generalizo. Eu não coloco um ser específico na minha fala, na minha conversa. Os artigos também apresentam flexões, ou seja, variações de gênero masculino e feminino e número singular e plural, de acordo com o substantivo que acompanham. Vejam aqui o nosso exemplo. Os meninos, os, artigo masculino no plural. As meninas, as, artigo feminino no plural. Os artigos podem se unir também a outras palavras, como no exemplo a seguir. A escola funcionava num velho casarão. Num é a junção da preposição em mais um, que é artigo indefinido. O que a gente aprende aqui? Que os artigos, eles podem variar de acordo com o gênero, eles podem variar entre masculino e feminino, e eles também podem variar de número, singular ou plural. E eles também podem se juntar a outras palavras para dar origem a uma terceira palavrinha. Agora, recapitulando os numerais. Os numerais são palavras que acompanham os substantivos para indicar quantidade ou expressar a ideia de ordenação. Os numerais podem ser classificados em cardinais, quando eles indicam uma quantidade específica. Exemplo: as 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos. Quando eles serão ordinais? Quando indicam uma ordenação, uma sequenciação. Exemplo: quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai. Sugiro que vocês pesquisem mais exemplos, certo? Com frases de palavras que podem ter numerais inseridas nela. Eles também podem ser multiplicativos, quando indicam quantidades multiplicadas. Olha o nosso exemplo. Na escola, Cazuza fez o dobro de amigos durante o ano. E eles também podem ser fracionários, quando indicam parte de um todo, uma fração.
Exemplo, a professora utilizou metade da parede para colocar o mapa do Brasil. Notem que a matemática aparece até na nossa língua portuguesa. Agora a gente aprende mais uma coisinha: concordância nominal. Ou seja, é quando eu vou construir um texto, uma frase, né? E o texto ele pode ser escrito ou oral, falado, nas nossas conversas mesmo. Então, todos os termos, todas as palavras, elas precisam concordar com o meu substantivo, com o sujeito, né, de quem eu estou falando. A menina estudiosa passou no vestibular. Aqui nós temos o adjetivo estudiosa. Adjetivo a gente já sabe que são as palavras que caracterizam o substantivo. Então aqui a gente tem o adjetivo estudiosa, que está concordando com o substantivo menina, que está no feminino, determinado pelo artigo a. E aqui toda a nossa frase, ela está no singular. Agora a gente vê que ela sofre uma flexão quando acontece dela ficar no plural. E aí a gente tem outros exemplos. A blusa amarela é minha. Notem que amarela, que é o adjetivo, está concordando com o substantivo blusa. As duas estão no singular e no feminino. E olha o nosso artigo determinando aí qual é a blusa, né? Artigo A definido. Seus olhos castanhos olhavam-me silenciosamente. Castanhos é o nosso adjetivo que está no, como é que eu posso dizer, no plural e também no masculino e concorda com o substantivo olhos, que também é masculino e está no plural. Comprei um sapato e um vestido pretos. Nessa frase, a gente vai ter a palavra pretos, que é um adjetivo, né, caracteriza aí uma cor, aliás, que está relacionada a uma cor e está caracterizando o sapato e o vestido, né? Um sapato e um vestido. Notem que eu não poderia falar assim: comprei um sapato e um vestido preto, porque o meu preto ele estaria se referindo apenas ao vestido, à cor do vestido, né? Então a gente percebe que na concordância nominal o meu numeral, o meu artigo, ele vai concordar com o meu substantivo, da mesma forma que o adjetivo e outras classes de palavras. Fico por aqui.